Resumo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Início do livro. Sensações de vazio, fadiga, medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assoberbadas com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assoberbadas com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos identifica a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda, com o arquétipo da mulher selvagem, e propõe o resgate desse passado longínquo, como forma de atingir verdadeira libertação. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro já relativamente antigo. Foi publicado originalmente em 1992. E neste ano, especificamente, vem gerando cada vez mais debates, muito em função, é claro, dos problemas sociais envolvendo, principalmente, as mulheres. Não obstante, todo o movimento feminista e busca por direitos iguais mundo afora. E não poderia ser menos oportuno, já que a obra busca resgatar uma característica feminina muito extirpada, reprimida por diversos poderes sociais ao longo da trajetória humana. Trata-se do arquétipo da mulher selvagem, o aspecto instintivo da mulher. Ora, selvagem neste contexto, como explicita a autora, não concerne a distorção que a palavra sofreu, hoje, também entendida como algo violento, opressor. O selvagem aqui é tratado substancialmente como aquele que é parte inerente da natureza, que vive em harmonia com o primitivo, com as raízes evolutivas de sua espécie. Até por isso o termo arquétipo. Este conceito foi elaborado entre o final do século XIX e meados do século XX pelo então psicanalista Carl Gustav Jung, que por muito tempo fora aluno de Freud, criador da psicanálise. Pode alguém não saber disso, e recebendo deste, reconhecendo suas capacidades e eloquência, o título honorário de príncipe da psicanálise, aquele que seria o responsável por dar continuidade à teoria após sua morte. Porém, depois de algum tempo de pesquisas e debates, discordâncias teóricas fizeram com que se separassem e Jung então viria a criar sua própria teoria, a psicologia analítica. Uma das principais discordâncias entre os dois reside no fato de que, diferentemente de Freud, Jung acreditava na existência de um inconsciente coletivo, além daquele individual tratado pelo pai da psicanálise. O arquétipo faz parte desse inconsciente coletivo. São conteúdos inconscientes que remetem a situações mitológicas pertencentes a toda a humanidade e sua história. Jung elabora sua ideia a partir de estudos acerca dos mitos que foram contados ao longo da existência humana. Sem mais delongas, até porque o tema aqui não é teoria psicológica, é através desses mitos que a autora do livro em questão, Clarissa Pinkola Estés, que além de escritora, é psicóloga junguiana, vai buscar as relações entre essas histórias e a condição feminina mais primitiva, bem como as opressões das quais elas foram submetidas por tanto tempo. Dessa forma, ela reconta diversos mitos populares de tradição oral ou reformulados pelos irmãos Grimm que em algum momento teve contato, seja pesquisando sobre, seja ouvindo de outros povos, assim dissertando à luz da psicologia analítica. Contos famosos como Barba Azul são bem analisados e configuram-se, na obra, como consistentes argumentos especulativos a respeito da história de submissão da mulher. O ponto alto, entendo, é esse aprofundamento perspicaz das condições que fizeram com que mulheres fossem tratadas como foram. Não há carência alguma de argumentação e não se restringe ao previsível como a ideia do machismo estrutural, por exemplo, que existe, é claro, porém coexistindo com diversos outros problemas. A religião consiste num deles. A autora explora o domínio do cristianismo e o impacto que isso teve nos contos femininos, que foram sendo moldados e transformados em histórias instrutivas sobre sexo, amor, casamento, parto, tudo em detrimento dos mitos que tratavam de mostrar os mistérios antiquíssimos das mulheres. A mulher, selvagem, foi sendo expurgada por buscar sua liberdade. Estés é brilhante também, ao propor tal resgate, não inferindo uma mudança externa, à sociedade ou o macho. Ela busca reiterar a importância do autoconhecimento feminino partindo de si mesma, reconhecendo a submissão que há para consigo própria também. Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial, e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos, em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria e de outros. Argumenta a autora logo na introdução. A civilização é ainda hoje, uma entidade que busca frear as investidas da mulher em direção à sua liberdade individual e não há muito auxílio nessa questão. A coletividade feminina é a força propulsora rumo à insubordinação. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. Contudo, a pessoa que vos escreve neste momento é o homem. E como tal, me peguei refletindo sobre o meu papel nessa busca da mulher por sua natureza selvagem. Mas antes um adendo. Dentro da psicologia há um debate sobre a cientificidade da psicologia analítica, bem como da psicanálise. Muitas vezes ambas são taxadas de pseudociência pela falta justamente de dados concretos a respeito de muitos conceitos, como o inconsciente, por exemplo. Mas independentemente disso, não se pode negligenciar e ignorar tudo o que foi dito no livro. A linha teórica seguida pela autora não muda o fato de que, sim, a intuição feminina é real, é forte. Portanto, é dever de nós homens, captarmos as vicissitudes da mulher e não só entender como conviver com isso, mas proporcionar cada vez mais auxílio ao resgate do instinto feminino.
sendo companheiros de caça e cuidando do bando, sendo mais sensibilidade e menos força. O resgate ao arquétipo do homem selvagem também se faz necessário, principalmente em tempos de adoração ao falo, à virilidade. Afinal, estudos científicos já comprovaram que na pré-história homens e mulheres tinham o mesmo poder sobre o grupo e que elas dividiam as responsabilidades da caça e busca por alimentos, enquanto o macho guardava o lar e cuidava dos filhotes. Através da interpretação de 19 lendas e histórias antigas, entre elas as de Barba Azul, Patinho Feio, Sapatinhos Vermelhos e La Llorona, a autora identifica o arquétipo da mulher selvagem ou a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda, e propõe o resgate desse passado longínquo, como forma de atingir a verdadeira libertação. Técnicas da psicologia junguiana e algumas formas de expressão artísticas ligadas ao corpo podem ajudar na tarefa, mas a compreensão da natureza dessa mulher selvagem, com todas as características de uma loba, é uma prática para ser exercida ao longo de toda a vida. A autora utiliza contos clássicos em suas versões originais para falar sobre a mulher selvagem, que é aquela que há na essência de toda mulher, mas que por inúmeras razões acaba ficando esquecida nos recônditos mais obscuros do nosso ser. É incrível o quanto as mulheres são capazes de se preocupar e cuidar de todos ao redor e muitas vezes acabam esquecendo-se de estarem atentas e cuidarem de si. Assim, o livro nos permite entrarmos em contato com nós mesmas, com nossa alma, de uma forma muito bonita, nos ajudando a identificarmos em nós aspectos que precisamos trabalhar para fortalecer nosso lado feminino. Nossa força inata que acabamos perdendo em meio a tantas situações pelas quais passamos ao longo da vida. Com base em análises junguianas dos contos, mas com uma linguagem bastante simples, compreensível e agradável, Clarissa convida as leitoras a darem um mergulho profundo dentro de si mesmas, descobrindo sua essência, seu eu mais verdadeiro, nos convidando a voltar para nosso lar original, nossa alma. Ao ler Mulheres que Correm com os Lobos é fácil entender por que o livro se tornou um best-seller há algum tempo. É impossível não se identificar com diversos pontos colocados pela autora e, mais do que isso, acabamos identificando em muitas das suas palavras mulheres que vivem ao nosso lado, nossas amigas, mães, tias, primas. É um livro que devemos ler com calma, prestando atenção às palavras da autora, digerindo, refletindo, aprendendo cada partezinha que devemos indicar para todas as mulheres que cruzarem conosco durante a nossa jornada, convidando-as também darem esse mergulho dentro de si mesmas, percorrendo a jornada em busca, e na realização, de uma vida mais plena, mais profunda, com mais significado e muito mais autoconhecimento. As frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos nos trazem diversos segredos do instinto feminino primordial que muitas têm esquecido ou relegado. Estamos diante de um maravilhoso ensaio que nos leva a reinterpretar a experiência da mulher por meio de contos populares, da arte e da natureza, para entrar em contato com aquela loba transformadora que nos leva a amadurecer e ser livres. Clarissa Pinkola Estés, psicanalista junguiana, doutora em psicologia etnoclínica e autora desse livro, levou mais de 20 anos para dar forma à sua criação mais conhecida. Estamos perante um ensaio vasto, denso, fascinante e alimentado por maravilhosos saberes que combina a tradição oral dos contos com a psicologia inspiradora que, ao mesmo tempo, tem um claro trabalho pedagógico e de crescimento pessoal. Não é de se estranhar, portanto, que muitas das frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos sejam uma verdadeira bíblia para as pessoas interessadas em se conhecer, trabalhar sua identidade, seus valores, curar muitas das feridas emocionais que às vezes herdamos dos nossos antepassados ou da própria educação patriarcal. Esse trabalho é um verdadeiro roteiro para encontrar todas essas armadilhas mais ou menos conhecidas, as mesmas que nos impedem de encontrar o caminho de volta para casa, o retorno às nossas essências, aos nossos instintos, aquela mulher selvagem conectada à percepção, ao espírito lúdico e à maravilhosa capacidade de afeto. Frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos. As frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos nos fazem lembrar de várias ideias. A primeira é que, apesar de toda a nossa aparente sofisticação, continuamos sendo natureza, criaturas selvagens que, de alguma maneira, anseiam por recuperar aquela liberdade ancestral para se sentirem vivas, para encontrarem sua posição no mundo. O segundo aspecto que não podemos deixar de lado é que, como nos explica Clarissa Pinkola Estés, dentro de cada mulher habita uma força poderosa, um turbilhão de bons instintos, de criatividade, de paixão e conhecimentos atemporais que, às vezes, a própria sociedade nos faz esquecer na tentativa de nos domesticar. Essa é, sem dúvidas, uma profunda reflexão a se considerar e que, ao mesmo tempo, está contida em muitas das frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos ver a seguir 7 exemplos, 7 fragmentos profundos e revitalizantes que vão nos proporcionar muitas reflexões. 1. Ser você mesmo. Sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos. Essa frase é um princípio de crescimento pessoal e de autorrealização inegável. A coragem de ser você mesmo em qualquer cenário, em qualquer contexto e sem se importar com quem estamos vai nos permitir preservar a nossa identidade dessa maneira. Voltaremos mais uma vez às nossas essências, aquela mulher selvagem que foge da domesticação, das armadilhas e dos cercos que tentam restringir sua liberdade. 2. Ser fortes. Ser forte não significa exercitar os músculos. Significa encontrar seu próprio brilho sem fugir, vivendo ativamente com a natureza selvagem de uma maneira própria. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de defender o que sabemos. Significa se manter e viver. Essa é uma das frases mais valiosas do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos colocar um exemplo. Atualmente a mulher continua sendo definida como o sexo frágil. Fraqueza e fragilidade são os adjetivos que sempre acompanharam a figura feminina. Nossa cultura, extremamente imatura ainda, não entende qual é o verdadeiro significado de força. Forte não é quem consegue levantar mais pesos nos braços, quem consegue carregar mais quilos nas costas, nem quem resiste mais em uma corrida. Forte é quem encara, quem não foge, quem mostra sem medo sua identidade, quem não se rende, quem vive com alegria e coragem. 3. Afastar-se permite encontrar a si mesmo.
Embora o exílio não seja algo que se deseje por diversão, há um ganho inesperado nele. São muitos os presentes do exílio. Tira a fraqueza a tapas, faz desaparecer as lamúrias, habilita a percepção interna aguda, aumenta a intuição, confere o poder da observação penetrante. O exílio, também entendido como o ato de deixar para trás o que é conhecido para enfrentar a própria solidão, a incerteza e até o estranho, nos habilita também a novas capacidades. Capacidades como a introspecção, a segurança pessoal, a observação, a receptividade. 4. Os efeitos de não amar a si mesmo. Nosso apetite secreto por sermos amados não é bonito. Nosso desuso e mau uso do amor não é bonito. Nossa falta de lealdade e devoção é pouco amorosa. Nosso estado de separação da alma é feio. São verrugas psicológicas, insuficiências e fantasias infantis. Em muitas dessas frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos, busca-se comparar o comportamento feminino com o dos lobos. Assim, um fato que fica constantemente em evidência é o seguinte: a mulher de hoje em dia se separou da sua versão selvagem, daquela essência instintiva com a qual o lobo sabe quem é, se reconhece e se sente forte, livre e importante. Os efeitos de não amar a nós mesmos são devastadores. O ato de viver frente a esse exterior no qual tentamos nos ajustar a um modelo de mulher sempre artificial, homogênea e subordinada aos outros nos leva à infelicidade e devemos, portanto, observar a natureza como fizeram nossas antecessoras para redescobrir o valor, a importância e a energia que nos alimenta e nos torna fortes. 5. O verdadeiro amor. O amor na sua forma mais plena é uma série de mortes e renascimentos. Deixamos ir uma fase, um aspecto do amor, e entramos em outra. A paixão morre e é trazida de volta. O amor é a única forma que nunca se extingue ou se apaga para sempre, é uma entidade transformadora que se estende, que nos permite amadurecer, que morre e renasce, que às vezes nos tira a vida e, mais tarde, nos devolve. Vemos coisas assim todos os dias, nos nossos relacionamentos, nos quais a paixão dá lugar à intimidade e ao compromisso mais amadurecido, nos quais, às vezes, após um término surge um amor renovado e mais intenso. 6. Chegar ao fundo do poço. A melhor terra para semear e fazer crescer algo novo outra vez está no fundo. Nesse sentido, chegar ao fundo do poço, apesar de extremamente doloroso, também é um terreno para semear. As pessoas têm um medo atroz de chegar ao fundo do poço. Será que existe alguma coisa pior? É chegar ao limite das nossas forças, é perder tudo, até a esperança. No entanto, o que mais podemos perder quando já perdemos tudo? Nesse momento, surge algo novo, algo mágico inclusive. Nós tiramos nossas peles, nossos artifícios e pesos mortos para subir, para crescer muito mais fortes. Essa é uma das frases mais maravilhosas do livro Mulheres que Correm com os Lobos. 7. O verdadeiro conhecimento. Se vivemos como respiramos, prendendo e soltando, não poderemos errar. Essa frase simboliza nada mais do que o ciclo da vida: pegar, segurar, deixar ir, aceitar, avançar. É o caminho que deveríamos assumir, algo simples e, ao mesmo tempo, de acordo com o desenrolar da vida que todos nós deveríamos incluir no nosso dia a dia. Para concluir, essas frases do livro Mulheres que Correm com os Lobos são uma pequeníssima amostra desse denso legado de conhecimentos, reflexões, histórias e saberes ancestrais que sempre é positivo retomar, que sempre nos ensina coisas novas e valiosas com as quais continuar crescendo, buscando nos encontrar com a nossa mulher selvagem. A loba, a velha, aquela que sabe está dentro de nós, floresce na mais profunda psique da alma das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. Ela descreve seu lar como um lugar no tempo em que o espírito das mulheres e o espírito dos lobos entram em contato. É o ponto em que o eu e o você se beijam, o lugar em que as mulheres correm com os lobos. Crítica sobre esse livro. Foi um exercício de paciência e perseverança terminar este livro. Só consegui na quarta tentativa, já que nas outras vezes eu acabava abandonando ele na história da boneca Vasalisa. Não é que o livro seja ruim, a proposta dele é muito interessante, já que busca resgatar, através da interpretação de várias histórias e contos, a essência da alma feminina e nossos instintos mais naturais, que a autora chama de a mulher selvagem. O problema é que ele é muito repetitivo, e em algumas partes o texto é confuso e abusa da linguagem figurada. Tinha que ler e reler várias vezes para conseguir captar o que a autora queria transmitir. Outro aspecto negativo é que a interpretação de alguns contos é muito longa, o que acabava deixando a leitura meio pesada, sem falar do excesso de notas que o livro tem, o que faz com que você fique indo e vindo na leitura. Para não desistir, eu fui lendo em doses homeopáticas. Para não ficar só nas críticas, as histórias interpretadas são muito boas, principalmente para conhecer um pouquinho dos mitos e contos de outros países, já que a maioria delas não fazem parte da tradição e cultura brasileira. Clarissa juntou as teorias jungianas com seus próprios estudos antropológicos e lhe rendendo uma série de livros, incluindo Mulheres que Correm com os Lobos. Por isso, antes de mais nada, o leitor não deve esperar um romance, pois este livro é mais um estudo do que uma narrativa. A ideia de Clarissa é que as mulheres devem reconectar-se com a loba, uma identidade há muito perdida onde as mulheres eram mais guerreiras e donas de si. Para justificar sua teoria, Clarissa faz conexões com lendas tribais antigas e de como, nelas, a mulher tinha um papel dominante, configurando seu próprio destino e sendo mais visceral. Não é difícil perceber a diferença do papel das mulheres comparando com as histórias romantizadas da Disney, por exemplo. Logo no início do livro, Clarissa convence o leitor, e sobretudo as leitoras, de que, realmente, há algo errado. Por isso, espere bastante repetição de termos e argumentos, bem como um tom de conversa ao longo do livro todo, além de alguns eventuais clichês, perdoáveis, em todo caso. Meu único problema com a leitura foi a forma de escrever de Clarissa. Não gostei de seu estilo exagerado, embora entenda o apelo, e também me incomodou a falta de estrutura do livro. Logo na primeira página, ela concede o insight da obra, e as outras mais de 500 páginas são apenas uma repetição deste insight. Por isso, a leitura foi se tornando muito cansativa para mim e eu quase desisti da leitura várias vezes. Em relação à mensagem que Clarissa transmite, só posso pensar que faz sentido porque ela fica em você, leitora, quando acaba o livro.
Como se você tivesse redescoberto algum pedacinho seu lá no fundo de um armário, todo empoeirado e sujo, mas, ainda assim, valioso. Com tudo isso, só recomendo a leitura para pessoas que gostem do estilo. Do contrário, a obra não será aproveitada em seu potencial. Este foi um resumo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.